Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer aos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos e agradeço a Deus pelos novos inscritos e também por aqueles que ainda não se inscreveram. Peço, por gentileza, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero agradecer aqui pela minha irmã Antônia Santos, Toninho Nogueira, irmã Jacira de Campina Grande, irmão Eliosmar Mazinho, esposo da irmã Irá Ribeiro aí da Bahia. Eu quero agradecer à irmã Juliana de São Paulo, irmão Roberto de São Paulo, irmã Maria dos Anjos, Manuel Bezerra aqui de João Pessoa, irmão Luiz Carlos de João Pessoa, Ana Gabriela, irmão Sérgio, irmã Irá Ribeiro, que eu já falei, a esposa do irmão Eliosmar, né, conhecido como Mazinho. Um abraço, meu irmão. Um abraço a esse casal abençoado. Eu quero agradecer também pelo casal de Portugal, esse casal que sempre está conosco aí. Eu quero também agradecer a Ana Gabriela, a irmã Maria de Fátima, irmã Veralina, Lucinete, irmã Simone, irmão Nilson, ou seja, irmão Nelson, irmão Edmundo, irmão Jovelino, irmã Eleni, irmão Giovanni, irmão Valdeci, irmão Edilson, irmã Aline, irmão Rinaldo, e a todos aqueles que eu não consegui me lembrar. Mas eu quero desejar a todos que Deus continue abençoando vocês. A nossa irmã aí, a irmã Juliana de São Paulo. Um abraço, minha irmã. Vamos que vamos. Então, eu quero trazer aqui uma mensagem, uma pequena reflexão que tem como tema graça, manancial de águas vivas. Oh, glória! Graça, manancial de águas vivas. Oh, glória! E o texto principal se encontra aqui em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13, que diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, ou seja, porque dois mal cometeu o meu povo, ou seja, eles fizeram dois mal ao Senhor. Veja, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas. O primeiro erro que o povo de Israel fez no tempo do profeta Isaías. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Foi o segundo erro de Israel. Cavaram cisternas rotas que não retinha água, que não guardava água. Entendeu? Aí o versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servos nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Porque, pois, veio a ser escravo? Veja, meu irmão, o que estava acontecendo aqui no tempo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele viveu entre o ano 627 e o ano 587 antes de Cristo. Jeremias, ele profetizou durante 40 anos, no tempo do reinado dos reis Josias, Zedequias e Jeoaquim. O povo de Judá havia se afastado nesse período aqui, como sempre fizeram, se afastado de Deus. Eles deixaram Deus. Eles deixaram o manancial de água viva. Eles deixaram o Criador
o manancial de águas vivas que havia tirado eles do Egito. Entendeu? E veja, Deus enviou, ou seja, Deus levantou o profeta Jeremias para falar do perigo, né, que o povo estava vivendo se não voltasse para Deus, se não voltasse para o Criador, se não voltasse para a fonte de águas vivas, para o manancial de águas vivas. Então eles corriam certos perigos. Então durante 40 anos Jeremias denunciou o pecado do povo de Judá. Jeremias denunciou as falcatruas, as infidelidades, a ganância dos líderes religiosos da época. Veja, e por causa dessas denúncias que Jeremias fez, Jeremias ele sofreu, entendeu? Então Jeremias ele denunciou, ele expôs os erros dos líderes, dos sacerdotes, dos profetas, os homens que estavam na linha de frente. Então Jeremias sofreu. Jeremias foi lançado na prisão por 2 vezes. Jeremias foi rejeitado por seus vizinhos. Jeremias ele foi rejeitado por sua família. Se você ler Jeremias capítulo 12, versículo 6, você vai ver isso. Jeremias foi rejeitado pelos reis e foi levado forçadamente para o Egito. Veja, meu irmão, tudo porque Jeremias denunciava. Jeremias não estava de acordo com eles. E Jeremias passou por algumas consequências. Devido ali, ele está anunciando a palavra do Eterno, ele sendo o porta-voz do Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Nós somos afrontados, nós somos, olham para nós como um cara de lampião, querendo nos intimidar, nos afrontar. É isso que eles fazem. E é os líderes religiosos que fazem isso e ensinam, entendeu? Os seus seguidores a fazerem isso também. Ensinam ódio, ira, dizendo que ainda prega graça. Eu não sei que graça é essa. Então veja, o texto aqui diz que o povo de Israel cometeu 2 males. O povo do Senhor cometeu 2 mal. Deixaram o manancial de águas vivas, entendeu? Que era o Senhor, e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas que não retinham água. Entendeu? Então, veja, as cisternas rotas aqui significa doutrinas de homens, outras doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Hoje no novo pacto é assim. O povo deixou, entendeu? O manancial de água viva, a graça de Deus, por cisternas rotas da religião evangélica. É isso mesmo, meu irmão. Entendeu? Então esse texto está falando aqui. Jeremias, ele está nos mostrando aqui 3 revelações divinas desse livro aqui de Jeremias. O manancial de águas vivas, se referindo ao suprimento inesgotável de Deus, do Pai dos Espíritos, do Criador, e o renovo de justiça, se referindo a Cristo. E a nova aliança, que era o acordo, o pacto que Deus fez com o seu povo mediante o Espírito. Oh, glória! Então veja, o termo, a expressão manancial é utilizado para se referir a fontes de águas, rios ou nascente. Então, significa vida, purificação, renovação e bênçãos. A fonte de água viva, ou seja, o manancial de água viva, representa, entendeu? A sede espiritual que sacia e traz vida abundante, vida com abundância. Oh, glória! A graça, o pacto para o Espírito, ele vivifica.
a lei de Moisés matava, condenava. A lei de Moisés não trazia liberdade, não purificava, não santificava. Mas a graça de Deus, entendeu? Que veio através de Jesus, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus, e depois o apóstolo Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios para pregar ali no século I, trazendo ali, mesmo diante dos dois pactos está se cruzando, mas Paulo já falava dessa graça, pregando para os gentios. Então veja, o manancial é uma fonte de água natural, que significa abundância, vida e vida com abundância. Renovação representa, traz uma ideia de provisão divina, a graça de Deus. Oh, glória! Então veja, a graça de Deus é a fonte, a fonte que traz vida. O ministério, o pacto para o Espírito, que liberta, que nos transforma, que nos traz uma metanoia, uma renovação de mente, uma ressurreição de mente. Entendeu? Então, voltando para Jeremias aqui no versículo 3, veja, no versículo 13, veja os problemas que aquele povo, nesse contexto, tinha. Rejeitaram as águas vivas, rejeitaram o manancial, rejeitaram o Deus vivo e cavaram cisternas que não podiam conter águas, que não retinha água. Por quê? Porque as cisternas eram rotas, eram cisternas rachadas. Ou seja, eles deixaram a vida espiritual com Deus, a intimidade, para adorar outros deuses. Eles cavaram cisternas que não retinham água. Entendeu? Então veja, Israel estava vivendo em um adultério espiritual. Israel havia se afastado do manancial de águas vivas. Veja, no versículo de número 4 e o versículo 5, veja, do capítulo 2, olha o que diz. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, lá no tempo do profeta Jeremias, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a inutilidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Veja, meu irmão, o que estava acontecendo. Eles deixaram o Senhor e procuraram outros ídolos, outra adoração, e deixaram o manancial de águas vivas. Assim está o sistema religioso hoje. Eles não adoram a Deus. A glória que é para Deus nesse lugar, a glória é para os homens, a glória é para Moisés, porque eles pregam lei de Moisés, e quando tem um ou dois, a minoria que prega a graça, que diz que prega a graça, ainda eles estão ainda misturando lei com graça. Ou é graça ou é lei, ou é graça. Assim disse Paulo. Então veja, o que estava acontecendo aqui, meu irmão, nesse período aqui. Então, os representantes aqui da época do profeta Jeremias, nesse contexto, foram os responsáveis. Sim, foram os responsáveis pela apostasia do povo. E quem eram esses representantes? Os sacerdotes, os pastores e os profetas. Entendeu? Veja o versículo 8. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8 diz: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Veja, eles deixaram o manancial, e os líderes aqui na época, os profetas, os pastores, os sacerdotes, os representantes de Deus, eles eram culpados, eles eram os culpados maiores, porque eles, em vez de incentivar o povo, eles mesmos deixaram o Deus, o Criador do universo. Eles deixaram o manancial de águas vivas. Veja, e os sacerdotes eram os responsáveis por ensinarem e propagarem a lei de Moisés, ou seja, a lei de Deus, e promover a vida espiritual ao povo nesse tempo aqui. Era a lei de Moisés que ainda estava em vigor, no tempo dos profetas.
Os pastores aqui, nesse contexto, eram os governantes civis, os príncipes, os pastores de rebanhos. Esses eram os pastores aqui. Os pastores aqui nesse contexto de Jeremias eram os governantes civis, os príncipes eram os pastores de rebanho. Eram eles que eram os príncipes aqui da época. Ou seja, os pastores da época. Veja, os profetas eram os pregadores da justiça que deveriam repreender, corrigir, né, e instruir o povo quando os sacerdotes e os líderes governantes civis falhassem. Mas os profetas aqui, eles que eram o porta-voz de Deus, eles falharam. Eles deixaram para lá. Entendeu? Eles fizeram vista grossa. Eles deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas e não retiam água. Assim estão os líderes religiosos de hoje. Deus fez a reforma, enviando o seu filho na cruz, e ele, onde ele falou ali, Pai, está consumado, a lei espiritual ela foi tirada, ela foi cancelada, os rudimentos de obras mortas. E no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que os líderes religiosos não acreditam, entendeu? Ele terminou a reforma, ou seja, a reforma começou na cruz e terminou no ano 70, com a queda do templo e de uma vez para sempre, onde a lei de Moisés foi tirada de uma vez para sempre e o pacto da graça foi estabelecido na sua plenitude, e onde o reino de Deus foi estabelecido e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Mas os líderes religiosos, eles não aceitam isso, eles entenderam errado, eles aprenderam errado e vivem por causa da sua jactância, da sua soberba, do seu orgulho, da sua prepotência, achando que sabem tudo, só que não. Ô pastor, pastorzão, pregadorzão, teologão, vocês aí, doutorzãos, vocês aí sabem tudo, só que não. Vocês erraram feio e continuam errando feio e não são humildes de aceitar que a vinda do Filho do Homem era apenas para uma mudança pactual, onde o reino foi estabelecido e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Tudo isso aconteceu no primeiro século, mas vocês não querem largar o osso, sabe por quê? Por causa do poder, por causa da fama, porque vocês querem ficar bem na fita, vocês querem ser reconhecidos, vocês, por causa do dinheiro, daquilo que lhe apraz, entendeu? Vocês que vivem manipulando a mente do povo de Deus, enganando, aí vocês não querem largar o osso. Mas aqui, Deus, ele abriu essa porta do YouTube e levantou homens que têm coragem, meu irmão, para denunciar vocês, denunciar as mentiras, denunciar a falsificação do evangelho. Vocês, meu irmão, estão com os dias contados, vocês estão sim. As igrejas que se dizem igrejas evangélicas de Deus, elas estão diluindo, o número de pessoas está se afastando, porque estão caindo sim. O YouTube está aí, nós não afrontamos, nós refutamos vocês, os ensinamentos de vocês dentro do que está escrito. Vocês nos refutam, nos afrontando, nos caluniando, querendo briga conosco. Não, a gente não quer briga com vocês. Agora a gente vai continuar denunciando vocês dentro da palavra, doa quem doer. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, mas esse canal foi gerado na plataforma do YouTube para denunciar, para refutar, para combater vocês pela palavra do evangelho dentro do que está escrito. E isso vocês não aceitam, mas mesmo não aceitando, vocês têm que admitir que vocês aprenderam errado e continuam ensinando errado por causa do poder, da jactância, do dinheiro que vocês não querem largar. Então veja, era isso que estava acontecendo. Os profetas, os sacerdotes e os pastores aqui, eles eram os maiores vilões, os culpados, como hoje está acontecendo aí no século XXI. Os líderes religiosos, os pastores que estão na linha de frente, eles são os maiores culpados, porque eles vivem enganando o povo, manipulando os incautos que não têm conhecimento, e isso o povo vive sofrendo. Entendeu? O povo sendo enganado e acham que esses homens estão com a verdade. Ei, vocês não são donos da verdade, como também nós não somos donos da verdade. Apenas nós temos que analisar o que está sendo ensinado e o que nós estamos ensinando se encaixa perfeitamente. Agora, o que vocês ensinam não bate, a conta não fecha, doutor. Entendeu? A conta de vocês não fecha. Por isso que vocês nos odeiam, nos perseguem, nos afrontam.
Por isso que vocês têm ódio da gente, nós pregadores do YouTube. Então veja, aí no versículo de número 10, olha o que Deus vai falar pela boca do profeta Jeremias. Olha, passai a terra do mar de Chipre e vede, mandai mensageiro a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisas semelhantes. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O povo de Deus, a maioria do povo de Deus, dos filhos de Deus aqui na terra, trocaram a glória de Deus, a glória que é para o Espírito da graça, para dar glória aos homens, aos pastores, para dar glória a Moisés. Os púlpitos é pregado Moisés, os púlpitos é pregado lei de Moisés, profetas, história, entendeu? Trazendo fantasias, trazendo medo, uma esperança cega que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Jesus não vai voltar, doutor. Você nasceu, vai ter que morrer. Nascemos um dia e temos que morrer, entendeu? Não existe essa de igreja subir, de ter mais arrebatamento. O arrebatamento hoje, o arrebatamento foi para o primeiro século. O arrebatamento hoje é quando o nosso corpo tombar, o corpo, o pó volta para o pó, como era, e o espírito volta para Deus, que o Deus erraram feio, doutor. Por mais que vocês tentem manipular, vocês enganam os incautos, mas quem tem um pouco de conhecimento, a pancada do bumbo é outra, doutor. Por isso que vocês nos perseguem, nos odeiam. É isso que vocês sabem fazer. Então, veja que o povo de Deus, no tempo do profeta Jeremias, eles trocaram a glória do Senhor, do manancial de águas vivas, entendeu? Por outros deuses que não tinham proveito nenhum. Então, a glória que era para ser para Deus hoje na igreja, pelos séculos e os séculos, como falou Paulo ali em Efésios capítulo 3, versículo 21, entendeu? Entendeu? A glória é para os homens, é para os líderes religiosos. A glória é para Moisés, porque se prega Moisés, não se prega a graça de Deus hoje. E quando tem alguns que pregam a graça, eles pregam graça misturado com lei, uma mistureba, fermento. Entendeu? Então, ou é lei ou é graça, meu irmão. Então, veja. E hoje não é diferente. Entendeu? Hoje é o retrato da religião evangélica. Os seus líderes religiosos trocaram a graça de Deus, a glória da graça de Deus, que é para a graça de Deus, trocaram a glória que é para o Espírito da graça, para que a glória, em vez de ser para o Espírito da graça, a glória é para Moisés, a glória é para eles mesmos. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo, meu irmão. Digo com conhecimento de causa. Então veja no versículo 13, olha o que Deus diz aqui, ó. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Veja, meu irmão, o manancial aqui era o próprio Deus, era o Criador, entendeu? Deus estava falando, eu sou a fonte de águas vivas aqui, era isso que Deus estava dizendo. Vocês me deixaram a fonte de água viva, eu sou o manancial de águas vivas. Vocês não precisam de outro Deus. Era isso que Deus estava falando. Deus estava dizendo aqui, eu sou o único Deus e fora de mim não há outro Deus. Mas eles trocaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retinham água. Entendeu? Então esse manancial, ele produz água. Essa fonte produz água. A água corre da fonte. Oh, glória! E essa fonte é inesgotável, essa fonte está dentro de nós, esse rio de águas vivas está dentro de nós e tem matado a nossa sede. Nós que estamos em graça, não precisamos de águas, de cisternas rotas da religião. Era isso que Deus estava falando, entendeu? Então veja, meu irmão, a fonte da graça tem água viva, oh glória, água limpa, água pura, água sem mistura. Entendeu? Então é isso, meu irmão. Nós que estamos em graça não precisamos de águas, beber águas das cisternas rotas da religião. Não. Quem está em Cristo, quem está na graça, né, tem essa fonte que jorra para a vida eterna. Oh glória! Estamos reinando em vida, em perfeita vitória. Judá abandonou
e cavaram cisternas rotas que não retinham água. Era isso que Deus fez. Ou seja, era isso que Deus estava falando aqui. Entendeu? Então veja, a expressão, a palavra aqui, cisterna, rota, vem do hebraico, bo, que significa lugar cavado, poço cavado. Entendeu? Fala de esforços, fala de sacrifício. Você tem que vir ao templo, você tem que adorar a Deus no templo. É isso que está acontecendo. Um homem ditando regra, cisternas rota da religião. Então veja, a palavra cisterna vem do hebraico, bo, que significa lugar cavado, poço. A cisterna era um lugar onde se cavava para guardar água, né? Que caía de cima, que vinha da chuva que Deus mandava. A maioria dessas cisternas, meu irmão, era reservatórios cobertos, né? Reservatórios escavados na terra ou na pedra, onde a água escorria pelo chão quando chovia. E essa água, ela era usada no período da seca, entre o mês de maio e o mês de setembro. Então, essas cisternas eram rotas, eram rachadas, que não retinham água. As águas que entravam nessas cisternas, entendeu? Não eram águas limpas, puras, cristalinas, não. Essa água era como se diz, essa água era contaminada, misturada, não era uma água potável, não era uma água limpa, apesar de todo o esforço, de todo o trabalho dos escavadores, dos trabalhadores ali, em cavar aquelas cisternas. Então era uma água contaminada, era uma água suja, entendeu? Então essas águas não eram águas saudáveis, entendeu? As águas, elas causavam doenças, porque elas vinham misturadas, entendeu? Com resíduos, com coisas da terra, entendeu? Então, quem bebia daquelas águas ficava doente. Eles adoeciam, não tinham saúde saudável. Assim, na linguagem de hoje, trazendo para o lado espiritual, assim é quem está bebendo da água, das cisternas rotas da religião. São pessoas que não vivem saudáveis, vivem em suspense, vivem com medo, vivem com terror, com medo de perder a salvação. É filho hoje, não é filho amanhã. Jesus está voltando, tem medo de ficar, tem medo de perder a salvação. Filho uma vez, filho para sempre, ou glória. Essa é a linguagem de quem bebe da água da fonte, do manancial de água vivas, quem bebe água da graça de Deus. Aí nós temos a consciência que tudo já foi consumado, tudo já foi feito, não existe mais nada. O que nós devemos fazer é dar frutos para o Espírito. Andar em Cristo é andar em graça, entendeu? Andar em união, andar em comunhão com Cristo e com nossos irmãos. Isso é andar em graça, reinando em vida, em perfeita vitória ou glória. Então veja, assim foi no tempo do profeta Jeremias. Eles deixaram o manancial de águas vivas, deixaram o Deus de Israel. Assim foi no tempo de Jesus, assim foi no tempo de Paulo, assim está sendo nos tempos de hoje, nos dias de hoje, no século 21. A glória não é para Deus, a glória não é para o Espírito da graça, a glória é para os líderes religiosos, é para os pastores. A glória é para Moisés, porque eles pregam Moisés em vez de pregar a graça, entendeu? Eles pegam a graça de Deus e jogam num cantinho ali. E vivem dizendo que pregam a graça. Não, as doutrinas deles são doutrinas segundo a sua própria concupiscência, segundo as suas próprias vontades, entendeu? São doutrinas de homens, rudimentos de homens, rudimentos da lei de Moisés, entendeu? Eles não pregam graça, eles não conhecem o que é o evangelho da graça. Tem alguns que até sabem um pouco, mas mistura, é mistureba, doutor. A apresentação de criança é lei de Moisés, dízimo é lei de Moisés. Se você está esperando Jesus voltar, era na lei de Moisés. Como é que um líder religioso diz que está vivendo a graça de Deus, reinando em vida, o reino foi estabelecido em perfeita vitória e está esperando a vinda do Filho do Homem? Se a vinda do Filho do Homem foi justamente, meus irmãos, para estabelecer o pacto da graça no ano 70 com a queda do templo e estabelecer o reino de Deus que aconteceu no ano 70. E aí, doutor, pastorzão, teologão, sabe tudo, só que não. Vocês erraram feio, como nós um dia também erramos feio, mas a gente caiu em si. Nós não deixamos a jactância prevalecer na nossa vida, na nossa mente e nem no nosso coração, porque quem é soberbo, prepotente e arrogante é um homem doente. A alma está doente, meu irmão.
Que é isso? Só eles é que sabem tudo, só eles é que estão com a verdade. A verdade não está com nenhum pastor, nenhum um bispo, nenhum apóstolo. A verdade não está com ninguém. A verdade está com Deus. Agora vamos analisar o que está sendo pregado. É isso que o sistema religioso não analisam e vivem bebendo água das cisternas rotas da religião e vivem aí com medo, vivem aí sendo enganado, manipulado, e eles, por não terem conhecimento, são presas fáceis, vivem presos a homens, presos à lei de Moisés, a rudimento de homens. Então veja, meu irmão, veja, então eles vivem cavando cisternas, entendeu? Eles vivem cavando cisternas, entendeu? Cavar cisterna fala de sacrifício. Eles cavaram cisternas rotas que não retinham água. Então cavar cisternas fala de sacrifícios, fala de viver de obras, de rudimentos de obras mortas, de estar num templo. Não, é claro que nós podemos ir, claro, nós não somos contra. Agora, eu vou em um lugar para me reunir, para ouvir uma graça e não heresia, e não Moisés, entendeu? Então eles vivem cavando cisternas rotas, eles vivem fazendo sacrifícios. Quem vive, entendeu, bebendo da água das cisternas rotas da religião, ainda vive fazendo o quê? Jejum, vivem fazendo sacrifícios, vivem tomando santa ceia, vivem apresentando crianças dentro das suas congregações, vivem cobrando dízimo que nunca foi dinheiro. Eles dizem que nós estamos pregando uma graça errada. E por que vocês pregam dízimo? Por que vocês apresentam criança? Quem é que está pregando errado? Somos nós ou são vocês? São vocês, rapaz. Para cima de mim, para cima de nós. Que é isso? Então veja, eles vivem em Moisés, eles deixaram o manancial de água vivas, que é a graça de Deus, e vivem em Moisés. Eles vivem em rudimentos. Veja o que João falou aqui. Veja o que João falou ali, aqui no livro de João, Jesus falando para aquela mulher samaritana, João, capítulo de número 4, vamos lá, rapidinho para essa mensagem não ficar muito longa, muito estendida. Olha o que João disse para o que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Olha, aquela mulher foi no poço de Jacó buscar água, no poço da religião. Olha o que ele disse aqui, ó, para aquela mulher samaritana. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ô glória! Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque se com marido já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí ela disse: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Aí ela diz: vós adorais o que não conheces, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos, nós que estamos em graça, nós que bebemos águas do manancial de águas vivas, nós que estamos em graça, nós servimos a Deus no espírito, adoramos a Deus no espírito, somos gratos a Deus no espírito, não somos gratos a Deus fazendo obras, não, meu irmão. É em espírito, é na nossa consciência. Veja, meu irmão, que é muito claro, é claríssimo aqui, e contra fatos não há argumento. Contra fatos, contra essas verdades aqui, não há argumento, não adianta argumentar, não adianta. Jesus aqui em João 7, 37, olha o que Jesus diz. João, ainda, em João capítulo 7,
versículo de número 37 e o 38, olha o que Jesus falou. Ali antes da cruz. Veja o que Jesus falou. João 7, versículo de número 37 e 38 diz assim, ó. Olha o que Jesus disse. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede ou glória, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Oh, glória! Então nós que estamos em graça, nós temos esse manancial, nós temos esse rio, nós temos essa fonte dentro de nós, em nosso espírito, nós estamos conectados com o Pai, o Pai conosco. Ele está em nós e nós estamos nele. Oh, glória! Para onde nós formos, o Espírito está conosco, o Pai está conosco. Nós não estamos separados do Pai, porque o Pai habita com o nosso espírito 24 horas. Oh, glória! Então veja, meu irmão, o linguajar de quem bebe água das cisternas rotas da religião, o linguajar daqueles que bebem águas das cisternas rotas da mentira da religião, eles bebem água do engano, das cisternas rotas do engano da religião. A água que vem das cisternas rotas rachadas da religião evangélica é uma água misturada que nunca mata a sede, entendeu? Quem bebe não mata a sede, e quem bebe dessa água fica perturbado, com medo, vive em suspense, sem pai, vive em terror. Quem bebe da água das cisternas rotas da religião evangélica vive dizendo: Jesus vai voltar, Jesus está voltando, olha os sinais, olha os sinais. Você é judeu? Os sinais foi para os judeus, os sinais nunca foi para os gentios, os sinais foi para os judeus ali no século I, quando Jesus falou no Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Ali estava falando com os discípulos do primeiro século, para aquela geração das 12 tribos. Então, meu irmão, quem bebe da água das cisternas rotas da religião acreditam em Satanás, em diabo, em demônio como ser espiritual. Quem bebe águas das cisternas rotas da religião acredita em inferno, um lugar onde as pessoas serão queimadas, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, entendeu? Quem bebe água das cisternas rotas da religião acredita, meu irmão, que Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja. Quem bebe água das cisternas rotas da religião, meu irmão, essa água misturada, essa água de mistura de lei de Moisés, eles acreditam que vão ser arrebatados ainda, vai acontecer o arrebatamento. Nunca, doutor, errou feio, pastorzão, sabe tudo só que não. Errou feio, teologão, sabe tudo só que não. Errou feio, pregadorzão, sabem tudo só que não. Errou feio, teologão, sabem tudo só que não. Vocês erraram feio, meu irmão. Vocês erraram feio e não admitem que vocês estão errados. Entendeu? Agora, meu irmão, quem bebe água, oh glória, quem bebe água quem bebe água ou seja, do manancial de água viva, da graça de Deus, desse evangelho puro e cristalino, dessa graça limpa, dessa graça sem mistura, dessa graça sem retoque, dessa graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. Quem bebe das águas, entendeu? Do manancial de água viva, meu irmão, sabem que acredita que tudo já foi consumado, que tudo já está pronto, tudo já foi feito. Quem bebe água do manancial de água viva, está reinando em vida em perfeita vitória. Quem bebe água do manancial de águas vivas, da graça de Deus, entendeu? Sabe que fomos justificados, que já nascemos na plenitude da graça, já nascemos na plenitude do reino, estamos justificados, somos livres, reinando em vida e em perfeita vitória. Agora, quem bebe água ainda das cisternas rotas da religião, entendeu? Do engano da religião, entendeu? Eles fazem batismo das águas, cobram dízimos, apresentam crianças
nos seus redinhos de 4 paredes. Quem bebe água, agora quem bebe água, ô glória, do manancial de água viva, sabe que nós já estamos limpos pela palavra do Evangelho. Somos livres, estamos fundamentados, estamos firmes nessa graça, nesse Evangelho, nesse pacto para o Espírito, entendeu? Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar para os meus irmãos nessa manhã. É essa palavra, meu irmão, que nós estamos firmes e vamos continuar firmes, entendeu? Então, quem bebe água do manancial da graça de Deus, entendeu? Sabe que tudo já foi consumado, que tudo está pronto, não tem mais nada para acontecer, entendeu? Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar para todos vocês. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Deixe seu like, meu irmão, que é importante para o canal. Deixe seus comentários e vamos que vamos. Graça. Então veja, graça, o manancial de águas vivas. Eles estão nas cisternas rotas da manipulação da religião evangélica, do engano, mas nós não. Nós estamos, sim, bebendo água da graça, do manancial de águas vivas, nesse rio que flui, que corre dentro de nós. Amém? Então, graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.